Bem, agora, pessoal, nós escolhemos para vocês um estudo de caso, certo? Que nada mais é que uma dinâmica, que uma problemática, um exemplo, um exercício, ok? Que inclusive esse exercício a gente já utilizou em várias turmas de orientação a objeto, com bastante sucesso, ok? Que é o caso do robô Mané. O que é que a gente vai pedir para esse robô fazer? Né? Problematização. Billy, por favor, o slide. Escreva uma carta na linguagem oriental para fazer um robô chamado Mané pintar um muro até o final. Ok? Beleza? Bem, a gente está chamando carta porque ainda estamos falando em português, né? A gente está aprendendo ainda a desenvolver esses programas, mas vamos começar a nos acostumar com o programa, né? Então eu vou escrever uma carta para o robô, na verdade eu estou fazendo um programa, escrevendo um programa. Ok? Então vamos lá. Objetos. A partir de agora, pessoal, a gente vai começar a introduzir conceitos de orientação a objetos. Basicamente, a partir de agora eu vou inserir 4 conceitos. Claro que existem muitos outros, mas não adianta eu bombardear o aluno agora com um monte de teoria que o aproveitamento não vai ser muito bom. Então nós vamos, a nossa metodologia, a nossa didática agora vai ser exatamente essa. À medida que a gente vai precisando do conceito na prática, então a gente vai começar a explicar o que é aquele conceito. Como eu vou trabalhar com objetos agora, então eu preciso conceituar objeto, o que é objeto, certo? Pela definição do slide, na maioria das vezes, são abstrações que representam as partes do mundo real que desejamos controlar. O que é abstração? Né? Seria a palavra mais, digamos assim, fora do nosso contexto rotineiro. Ok? Então, observe que essa problemática está colocando na sua frente um balde, um robô, um muro, um pincel, que são objetos que a gente sabe que poderiam estar no mundo real. Concorda comigo? Então, o que a gente chama de abstração, na verdade, é a gente representar dentro do computador aquilo que existe fora dele. Eu não posso pegar um balde, literalmente falando, e introduzir no computador. Eu vou quebrar o computador se eu fizer isso. Mas eu posso representá-lo. Né? Então é por isso que existe esse paradigma de programação orientada a objeto. Essa forma de se programar é você começar a pensar que o seu mundo real pode ser abstraído, você pode abstrair, raciocinar, você pode pensar, você pode representar tudo que você vê na forma de objetos, do jeito que eles são no mundo real. Então, na nossa problemática, quais são os objetos que a gente vai trabalhar? O próprio robô, a gente vai dizer que é um objeto. Nós temos o balde, que nesse caso são 2 baldes. Um vai ser o balde para colocar o removedor de tinta, para limpar o pincel. O outro balde vai ser o balde da própria tinta, para pintar o muro. E o próprio muro. Ok? E o pincel. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Ok? Então vamos lá. Alguma dúvida sobre o conceito de objeto? Até o momento nenhuma dúvida, professor. Podemos continuar. Muito bem. Isso pode ser muito bom, mas pode ser também muito ruim, né? A gente não sabe se o aluno não está com dúvida porque não está entendendo nada, entendeu? Ou porque está esperando ainda os outros conceitos para poder formar melhor na cabeça o conceito principal de objeto. Então vamos continuar. Mas qualquer dúvida me interrompa, por favor. Dúvida dentro desse conceito, ok? Eu falei 4 conceitos que a gente vai estudar. O primeiro conceito, objeto. Né? O segundo conceito, método. Certo? Vou chamar atenção para esse conceito de método. O que é método? É uma funcionalidade disponível em um objeto. Como, por exemplo, pintar muro. Não é? Isso é um método que precisa estar disponível no robô para que ele pinte o muro. Método é uma ação. Na verdade, dentro de um método é um programa. Nada mais é que um programa. Um objeto pode ter vários métodos. Levando para o mundo real, eu vou fazer uma comparação para sair um pouco desse paradigma aqui dessa problemática aqui de robô. Vamos pensar num liquidificador que você tem na sua casa, certo? O liquidificador tem um botão lá de ligar o liquidificador. Quando você aperta aquele botão, você está mandando uma mensagem para o liquidificador. O que é que você está dizendo para ele? Triture o que tiver no copo. Só uma mensagem, é um comando, né? É um método, é uma ação.
Então, se o liquidificador não tiver nenhum botão, como é que você vai fazer? Tem que ter um botão lá disponibilizado. Aquele botão é um método, funcione, triture, ligue, entendeu? Então, levando para o caso do robô, para que o robô possa pintar o muro, eu tenho que ter esse botão nele lá, eu tenho que apertar esse botão. Como a gente não pode apertar o botão, então na orientação a objeto a gente chama isso de método. É uma ação disponibilizada dentro do objeto. Então, no nosso caso, a gente precisa que o robô Mané tenha esse método. Só tem um detalhe, esse método não está disponível no robô. Nós vamos ter que escrever esse método, que programar esse método. Okay? E é assim que vai ser na sua vida inteira no mercado de informática. Você nunca vai escrever um sistema totalmente do zero. Sempre você vai trabalhar com objetos, uma série de objetos que o próprio Java já vai disponibilizar. E você só vai escrever aqueles objetos, criar aqueles objetos que você precisar realmente para aquela necessidade em especial. Entendeu? No nosso caso aqui, o robô Mané já vai trazer uma série de funcionalidades já prontas. Nós só precisaremos escrever este método, pintar o muro. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida até o momento, professor. Então vamos lá. Voltando, dois conceitos que a gente já estudou. Conceito de objeto, conceito de método. Objeto é uma abstração do mundo real. Ou seja, eu peguei qualquer objeto que exista no mundo real, ou não, esse ou não a gente vai ver depois, mas um objeto que exista no mundo real, a gente vai representá-lo dentro do computador. Essa representação, essa abstração, a gente vai chamar de objeto. Vamos agora, antes de falar os outros dois conceitos, que eu falei que eram 4 conceitos, vamos agora aprender como, na prática, se cria um objeto. Para isso, nós escolhemos para você uma linguagem muito conhecida no mercado, estou brincando, é a linguagem Oriental. Alguém conhece essa linguagem? Essa linguagem é uma linguagem que nós escolhemos para você. Na verdade, é uma linguagem fictícia, é uma linguagem que não existe. Essa linguagem Oriental simplesmente é o nosso velho e bom português. Então a gente vai escrever um programa em português como se fosse em Java. A única diferença é que é em português. Esse como se fosse, ou seja, obedecendo a mesma sintaxe, entendeu? Não exatamente, assim, não em riqueza de detalhes, mas basicamente para você ter uma noção de como é programar em Java, ok? Sendo que para você não perder tempo com palavras em inglês, você vai fazer uso das palavras em português, ok? Primeiro comandinho que eu estou aqui já apresentando a vocês. Criar o objeto Mané com a classe robô. Isso é um comando, né? Sendo que é um comando escrito em português. Ok? 2 conceitos nós já vimos. Agora está sendo apresentado o terceiro conceito. Conceito de classe. Não é? Que está totalmente relacionado com o tipo. Se eu vou criar um objeto robô, eu preciso de uma classe. O que é uma classe? Nada mais é que um programa que já está lá na linguagem disponibilizada para mim, ou não, ou você vai ter que escrever esse programa. É um programa que dentro desse programa tem todos os detalhes de como o objeto tem que funcionar, como as características todas programadas ali. Então isso fica dentro de uma classe. Essa classe é utilizada para se criar objetos. Nesse momento, pessoal, nós vamos primeiro trabalhar com classes já existentes. Ou simbolizar que elas existam, que é o caso da classe robô. Por quê? Porque na programação orientada a objeto, é mais difícil criar classe do que criar objeto. Então vamos deixar para depois. Primeiro a gente vai trabalhar com objetos, entendeu? Trabalhar com métodos, trabalhar com propriedade. Vocês vão se familiarizar com isso primeiro, vão tirar essa dificuldade. Vocês vão começar a programar mesmo em Java, utilizando objetos já prontos, para depois a gente partir para a criação de classes, que é algo um pouco mais complexo. Mas aí você já usou classes. Então, se você já fez uso de classes, vai ficar mais fácil para você criar uma nova classe. Ok? Então, vamos partir do princípio que a classe robô já existe, já está lá disponibilizada para você. Esse comando simplesmente está pegando essa classe e criando um objeto daquela classe. Ok? Então, criar o objeto Mané com a classe robô. Ok? Da mesma forma vai acontecer vários agora. A gente vai criar vários objetos. Já criamos o objeto Mané. Quando a gente cria um objeto, a gente cria onde? A gente cria na memória RAM do computador. O que é memória RAM a gente vai ver na próxima competência, que para quem não sabe.
Ok? Então, próximo comando que a gente tem disponível. Criar o objeto meu balde de tinta com a classe balde. É uma outra classe que já está disponibilizada. Essa classe é uma classe que, se utilizada para criar um objeto, ela vai criar um objeto do tipo balde. Ok?